Ela chegou com um flan simples nas mãos, querendo apenas ver a neta soprar as velas, mas foi recebida com desprezo e, diante de todos, agredida pela nora. O que ninguém esperava era que aquela idosa humilde se levantasse com uma força que calaria a festa inteira. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Dona Neuza acordou antes do sol nascer, como fazia há mais de 50 anos. Seus olhos cansados se abriram devagar, ajustando-se à penumbra do quartinho que agora chamava de lar. Era um cômodo pequeno nos fundos de uma casa na periferia de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, com paredes descascadas e uma janela estreita que deixava entrar apenas um fio de luz durante o dia. Ali, entre uma cama de solteiro doada por uma vizinha e um guarda-roupa antigo que rangiam toda vez que ela abria, Dona Neuza guardava suas memórias e sua dignidade. Sentou-se na beirada da cama, sentindo o peso dos seus 73 anos nas articulações. As mãos, marcadas por calos e veias salientes, tremiam levemente enquanto ela procurava os chinelos no chão, frio. Eram mãos que ergueram paredes, que amassaram cimento, que plantaram jardins e que embalaram um filho nos braços quando o mundo ainda parecia cheio de promessas. Agora, essas mesmas mãos seguravam apenas a saudade de um tempo em que tudo fazia sentido. A casa onde Dona Neuza vivia era sua, ou pelo menos tinha sido. Ela e o marido, seu Joaquim, haviam comprado aquele terreno baldio há mais de 40 anos, quando Duque de Caxias ainda era uma cidade em crescimento e as famílias humildes podiam sonhar com um pedaço de chão para chamar de seu. Juntos, eles ergueram cada tijolo daquela construção. Seu Joaquim trabalhava de dia como operário na construção civil e à noite voltava para erguer a própria casa. Dona Neuza carregava água, misturava massa, segurava as vigas enquanto ele pregava. Eram jovens, fortes, cheios de esperança. Ainda lembrava do dia em que finalmente conseguiram comprar o terreno. Haviam economizado cada centavo durante anos, guardando dinheiro em uma lata de biscoito escondida debaixo da cama. Seu Joaquim trabalhava em 2 obras diferentes. Saía de casa antes das 5 da manhã e voltava depois das 9 da noite. Dona Neuza lavava roupa para fora, passava para as madames do bairro, vendia doces na feira aos domingos. Tudo para juntar aquela quantia que parecia impossível. Quando finalmente tiveram o suficiente, foram juntos ao cartório, de mãos dadas, com o coração batendo forte. O terreno era pequeno, irregular. Ficava em uma rua de terra sem asfalto, mas era deles. Pela primeira vez na vida, tinham algo que ninguém poderia tirar. Ou assim pensavam. A construção da casa levou anos. Não tinham dinheiro para contratar pedreiros, então faziam tudo sozinhos. Nos finais de semana, amigos e vizinhos vinham ajudar. E, em troca, Dona Neuza fazia uma feijoada generosa, servida com sorriso e gratidão. As paredes foram subindo devagar, tijolo por tijolo, com cimento misturado à mão. Seu Joaquim insistiu em fazer os alicerces profundos, bem firmes, porque dizia que uma casa precisa de base forte para durar gerações. Dona Neuza ria daquele cuidado todo, mas também se emocionava. Ele estava pensando no futuro, em deixar algo para o filho que ainda nem tinha nascido. O filho deles, Marcelo, nasceu ali, naquela casa ainda inacabada, em uma noite de chuva forte. Dona Neuza lembrava do choro do menino ecoando pelas paredes sem reboco, da felicidade de seu Joaquim ao segurar o bebê pela primeira vez, da sensação de que tudo valia a pena. Marcelo cresceu correndo por aquele quintal, subindo nas árvores que eles plantaram, brincando com os vizinhos nas tardes de sol. Era um menino quieto, obediente, que ajudava a mãe nas tarefas de casa e que respeitava o pai com admiração silenciosa. Os anos passaram. Marcelo se tornou um homem trabalhador, honesto, mas carregava uma fragilidade que Dona Neuza sempre percebeu. Era como se ele tivesse medo de desagradar, de errar, de ocupar espaço demais no mundo. Quando conheceu Silvana, Dona Neuza sentiu um aperto no peito que não soube explicar. Havia algo na forma como aquela mulher olhava para o filho dela,
algo que misturava interesse e cálculo. Mas Marcelo estava apaixonado, e Dona Neuza, como tantas mães, engoliu suas desconfianças e abriu os braços para receber a nora. Silvana era bonita, sabia disso e usava isso. Vinha de uma família que sempre teve pouco e sempre quis muito. Desde o primeiro dia, ela olhou para a casa de Dona Neuza e viu oportunidade. Não amor, não acolhimento, mas oportunidade. E quando seu Joaquim faleceu há 5 anos, levando consigo a força que sustentava aquela família, Silvana viu a porta aberta para tomar o que queria. No começo ela era diferente. Quando Marcelo a trouxe para conhecer os pais, Silvana se mostrou educada, simpática, elogiou a casa, ajudou na cozinha, ganhou a confiança de Dona Neuza com pequenos gestos de carinho. Seu Joaquim foi mais reticente. Tinha aquele instinto de pai protetor que fareja perigo, mas Marcelo estava tão apaixonado que o velho acabou cedendo. O casamento foi simples no civil, com uma festa no quintal da casa. Silvana usou um vestido branco de segunda mão, que Dona Neuza ajudou a ajustar, e durante toda a cerimônia parecia genuinamente feliz. Talvez naquele momento ela realmente fosse, ou talvez já estivesse planejando tudo, esperando o momento certo. Os primeiros anos foram tranquilos. Silvana e Marcelo moraram em um apartamento alugado, pequeno e apertado, mas que eles chamavam de lar. Laura nasceu 3 anos depois do casamento, e durante um tempo pareceu que a maternidade tinha suavizado Silvana. Ela cuidava da bebê com dedicação, amamentava, trocava fraldas, cantava cantigas de ninar. Dona Neuza ia visitá-los sempre que podia, levava comida, ajudava nos cuidados com a neta, sentia-se realizada como avó. Seu Joaquim também se derretia pela netinha, passava horas fazendo caretas para fazê-la rir, construiu para ela um cavalinho de madeira que ficava na sala do apartamento. Mas então seu Joaquim adoeceu. Foi algo rápido, cruel, sem aviso. Um dia estava bem, trabalhando, rindo, vivendo. No outro, desabou no meio da rua. Quando chegou ao hospital, os médicos disseram que tinha sido um derrame fulminante. Dona Neuza ficou ao lado dele durante os 3 dias que ele resistiu, segurando sua mão, rezando, implorando para que ele não a deixasse. Mas no 3º dia seu Joaquim partiu, levando consigo metade da alma dela. Foi depois da morte do sogro que Silvana começou a mudar. Ou melhor, foi quando ela parou de fingir. Via Dona Neuza afundada no luto, perdida em meio a papéis e documentos, e percebeu que aquela era a oportunidade perfeita. Começou a aparecer na casa com mais frequência, sempre com desculpas. Vim ajudar a senhora com essas contas, sogra. Trouxe uns formulários para a senhora assinar, é do INSS. Vai ajudar na pensão. Deixa que eu resolvo isso. A senhora não precisa se preocupar. Dona Neuza, exausta e ainda sem forças para lidar com a burocracia, confiou. E Silvana foi aos poucos tomando conta de tudo. Dona Neuza nunca soube ler direito. Tinha estudado apenas até a 2ª série do primário, e depois a vida a havia puxado para o trabalho, para a sobrevivência. Seu Joaquim sempre cuidava dos papéis, das contas, dos documentos. Quando ele se foi, Dona Neuza ficou perdida em meio a formulários, carimbos e palavras que dançavam na sua frente sem fazer sentido. Foi aí que Silvana apareceu com sua voz doce e seu sorriso falso. Precisa assinar aqui, sogra. É só para regularizar a casa. É importante para não ter problema com o governo. Confie em mim, eu cuido de tudo. E Dona Neuza, cansada, enlutada, confiando na bondade que ela mesma carregava dentro de si, assinou. Assinou papéis que não entendia, colocou sua digital em documentos que não leu, entregou a própria casa nas mãos de quem nunca deveria ter confiado. Quando percebeu o que tinha feito, já era tarde. A casa, aquela casa que ela ergueu com as próprias mãos, agora estava legalmente no nome de Silvana. E Silvana não perdeu tempo. Empurrou a sogra para o quartinho dos fundos, passou a tratá-la como invasora, como peso morto, como lembrança incômoda de um passado que ela queria apagar. Marcelo assistiu a tudo calado. Tentou intervir algumas vezes, mas a esposa o esmagava com gritos, com humilhações, com uma crueldade fria que o deixava paralisado. Na frente da filha, Silvana o chamava de inútil,
de fraco, de homem sem valor. Na frente dos vizinhos, ela ria dele, o empurrava, o tratava como um cachorro domesticado. E Marcelo, preso em uma teia de medo e vergonha, ia se curvando cada vez mais, até quase desaparecer. Dona Neuza levantou-se da cama e caminhou até a janela do quartinho. Lá fora o dia começava a clarear. Podia ouvir os primeiros sons da casa acordando, o barulho da torneira aberta, a voz estridente de Silvana gritando alguma coisa com Marcelo. Suspirou fundo, sentindo o peso daquele novo dia. Hoje era o aniversário da neta, Laura. A menina completava 12 anos e Dona Neuza havia prometido a si mesma que estaria lá, nem que fosse só para abraçá-la e desejar felicidades. Laura era a luz na escuridão de Dona Neuza. A menina tinha os olhos doces de Marcelo e um coração que ainda não havia sido contaminado pela amargura da mãe. Toda vez que podia, Laura escapava para o quartinho da avó, sentava-se na beirada da cama e ficava ali, conversando, rindo, pedindo histórias de quando o pai era criança. Dona Neuza contava, e a neta ouvia com atenção, como se aquelas memórias fossem tesouros raros. Era nesses momentos que a idosa sentia que ainda valia a pena estar viva. Silvana odiava essa proximidade. Odiava ver a filha correndo para os braços da avó. Odiava quando Laura voltava da visita com os olhos brilhando de felicidade. Odiava a ideia de que existia amor naquela casa que não passava por ela. E por isso, aos poucos, foi criando regras. Laura não pode ficar tanto tempo lá atrás. A vovó está ocupada. A vovó precisa descansar. A vovó não foi convidada para a festa, mas Laura, teimosa como só as crianças corajosas sabem ser, encontrava sempre um jeito de burlar as proibições. Dona Neuza afastou-se da janela e foi até a pequena cozinha improvisada que tinha no canto do quarto. Era um fogareiro velho, uma panela amassada e alguns potes de mantimentos que ela guardava com cuidado. Abriu um dos potes e tirou de dentro os ingredientes que havia juntado ao longo das últimas semanas. Ovos que a vizinha lhe deu, leite que conseguiu comprar com as moedas que guardava, açúcar que pediu emprestado. Ia fazer um flan para Laura. Não era grande coisa, não era uma festa luxuosa como Silvana estava preparando lá na frente, mas era feito com amor. E Dona Neuza sabia que a neta reconheceria esse amor no primeiro gole. Trabalhou devagar, misturando os ingredientes com cuidado, sentindo cada movimento como uma oração silenciosa. Enquanto mexia a massa, lembrou-se de todas as vezes que fez aquele mesmo flan para Marcelo quando ele era criança. Lembrou-se das festas simples no quintal, das risadas dos amigos do filho, da alegria de ver todos reunidos comendo e celebrando. Onde foi parar tudo aquilo? Onde foi parar o menino que corria pelo quintal? Onde foi parar a família que ela construiu com tanto sacrifício? O flan foi ao forno improvisado e Dona Neuza sentou-se na cadeira velha para esperar. Fechou os olhos por um instante e, naquele silêncio carregado de lembranças, sentiu a presença de seu Joaquim. Ele sempre dizia que a justiça podia demorar, mas chegava. Sempre. Dona Neuza queria acreditar nisso, mas a cada dia que passava, a esperança ia se esvaindo como areia entre os dedos. Do lado de fora do quartinho, a casa fervilhava de atividade. Silvana estava no auge de sua glória. Havia contratado um DJ e encomendado um bolo enorme, enchido o quintal de balões coloridos e cadeiras de plástico. Convidou vizinhos, colegas da filha, conhecidos que mal sabiam o nome. Não era uma festa para Laura. Era uma festa para ela mesma, para mostrar que tinha poder, que tinha controle, que era a dona daquela casa. Cada detalhe era pensado para impressionar, para fazer inveja, para afirmar seu domínio sobre tudo e todos. Marcelo estava no quintal ajudando a arrumar as mesas. Movia-se como um autômato, obedecendo às ordens da esposa, sem questionar. Silvana passava por ele aos empurrões, corrigindo tudo o que ele fazia, gritando que estava errado, que ele era incapaz, que não servia nem para as coisas mais simples. Ele abaixava a cabeça e continuava, como sempre fazia. Os vizinhos que estavam ajudando trocavam olhares constrangidos, mas ninguém dizia nada. Era melhor não se meter. Laura estava em seu quarto,
olhando pela janela para a movimentação lá fora. Deveria estar feliz, era seu aniversário, mas sentia um vazio no peito que não conseguia explicar. Tinha 12 anos, mas às vezes se sentia muito mais velha, como se carregasse um peso que não deveria ser dela. Amava a mãe, mas também tinha medo dela. Amava o pai, mas sofria ao vê-lo tão quebrado. E amava a avó acima de tudo, mas não entendia por que ela vivia naquele quartinho escuro, por que não podia estar com eles, porque tudo parecia tão errado. A menina desceu as escadas e foi até a cozinha, onde Silvana estava checando o bolo. A mãe virou-se e abriu um sorriso largo, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Minha princesa, tudo pronto para sua festa. Vai ser o aniversário mais lindo que você já teve. Laura forçou um sorriso de volta. Obrigada, mãe. Posso chamar a vovó para vir? O sorriso de Silvana congelou. Seus olhos brilharam com uma raiva contida. A vovó está ocupada, Laura. Ela não precisa vir. Tem muita gente aqui, não vai fazer falta. Mas é meu aniversário, mãe. Eu quero que ela esteja aqui. Silvana respirou fundo, controlando a irritação. Vamos ver, tá bom? Agora vai lá para o quarto se arrumar. Seus amigos vão chegar logo. Laura saiu cabisbaixa, sabendo que aquele vamos ver significava não. Subiu as escadas devagar, sentindo as lágrimas começarem a se formar. Quando chegou ao quarto, sentou-se na cama e abraçou o travesseiro. Não era assim que um aniversário deveria ser. Lá no quartinho dos fundos, Dona Neuza tirou o flan do forno e deixou esfriar. Ficou perfeito. Dourado por cima, cremoso por dentro, exatamente como deveria ser. Envolveu a travessa com um pano limpo que havia lavado especialmente para a ocasião e esperou. Esperou o momento certo, aquele instante em que poderia se aproximar da neta, entregar aquele presente feito com amor e depois voltar para seu canto. Não queria confusão, não queria chamar atenção. Queria apenas ver Laura sorrir. A tarde foi chegando, e com ela os convidados. O quintal ficou cheio de gente, de risos, de música alta. O DJ que Silvana havia contratado era um rapaz jovem de uns 20 e poucos anos que montou seu equipamento em um canto e começou a tocar músicas animadas. Ele se chamava Rafael e era conhecido no bairro por ser um bom profissional. Tinha um olhar atento, observador, daqueles que captam mais do que deveriam. Silvana estava radiante, circulando entre os convidados, rindo alto, contando vantagens. Marcelo estava sentado em um canto quase invisível, bebendo cerveja e olhando para o chão. Alguns amigos tentaram puxar conversa com ele, mas ele respondia com monossílabos e logo eles desistiam. Era como se ele não estivesse realmente ali. Laura apareceu vestida para a festa, bonita e arrumada, mas com aquele mesmo vazio nos olhos. Silvana a puxou para o centro do quintal, fez questão de tirar fotos, de mostrar a todos como era uma mãe dedicada, como aquela festa era prova do seu amor. Laura sorria para as fotos, mas dentro dela havia apenas uma vontade imensa de sair correndo. Foi então que Dona Neuza apareceu. Caminhava devagar pelo corredor lateral da casa, segurando o flan nas mãos, vestindo a roupa mais bonita que tinha, que era um vestido simples e lavado tantas vezes que já estava desbotado. Quando pisou no quintal, houve um silêncio breve, como se o ar tivesse sido sugado de repente. Os convidados olharam para ela. Depois olharam para Silvana, esperando alguma reação. Silvana sentiu o sangue ferver. Como aquela mulher ousava aparecer? Como ousava invadir a festa dela com aquela cara de coitada, com aquele flan ridículo de pobre? Mas se controlou, pelo menos por enquanto. Havia gente demais olhando e ela precisava manter as aparências. Laura viu-a. A voz seu rosto se iluminou. Correu até ela e a abraçou com toda a força que tinha. Dona Neuza fechou os olhos e sentiu aquele abraço como bálsamo na alma. Segurou o rosto da neta com uma das mãos e sussurrou: "Parabéns, minha filha. Fiz isso para você. Com todo o meu amor." Laura pegou o flan, emocionada, e olhou para a avó com os olhos brilhando. "Obrigada, vovó. Eu amo você." Silvana observava a cena de longe, com uma expressão que misturava ódio e inveja. Como aquela velha conseguia roubar a atenção da filha dela? Como conseguia fazer Laura
Sorrir daquele jeito, um jeito que ela mesma nunca conseguiu? Não era justo. Nada daquilo era justo. Dona Neuza tentou se afastar discretamente. Queria apenas voltar para seu quartinho e deixar a festa seguir, mas Laura segurou sua mão. Fica aqui comigo, vovó. Por favor. A idosa hesitou. Sabia que sua presença ali só traria problemas, mas não conseguia negar nada para aquela menina. Então ficou, em pé, ao lado da neta, enquanto a festa continuava ao redor delas. Os convidados voltaram a conversar, o DJ voltou a tocar, e por alguns minutos pareceu que tudo estaria bem. Mas Silvana não conseguia tirar os olhos da sogra. Via a forma como Laura segurava a mão da avó, via o jeito como Dona Neuza sorria para a neta, via aquele amor que ela nunca conseguiria reproduzir. E aquilo a corroía por dentro como ácido. Bebeu mais um gole de cerveja, sentiu o álcool esquentando o peito e decidiu que não ia deixar aquilo passar. Não ia deixar aquela velha estragar mais uma vez o que era dela. Marcelo percebeu a expressão da esposa e sentiu o coração apertar. Conhecia aquele olhar. Era o olhar que vinha antes das tempestades. Levantou-se da cadeira e tentou se aproximar, talvez para acalmar Silvana, talvez para tentar evitar o que sentia que estava prestes a acontecer, mas sabia, no fundo, que não tinha forças para impedir nada. Nunca teve. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, e a festa seguia. Rafael, o DJ, observava tudo de seu posto. Tinha visto muita coisa na vida, tocado em muitas festas, mas havia algo naquela casa que o incomodava. Algo na tensão do ar, na forma como aquela mulher loira olhava para a idosa, na tristeza do homem sentado no canto. Ele não sabia explicar, mas sentia que algo estava para acontecer, e por instinto ligou a gravação do seu equipamento. Sempre fazia isso nas festas, para ter registro do som e poder melhorar seu trabalho depois. Mas naquela noite, aquela gravação seria muito mais importante do que ele poderia imaginar. Chegou a hora de cantar parabéns. Silvana reuniu todo mundo, acendeu as velinhas do bolo gigante e chamou Laura para o centro. A menina foi, ainda segurando a mão da avó, levando Dona Neuza junto. Isso foi a gota d'água. Silvana sentiu a raiva explodir dentro dela como uma bomba. Não ia permitir que aquela velha ficasse no centro da sua festa, ao lado da sua filha, roubando o protagonismo que era dela. Todos começaram a cantar parabéns e a voz de Silvana se destacava, alta e estridente, como se quisesse abafar todas as outras. Laura soprou as velas e os convidados aplaudiram. Foi então que Dona Neuza deu um passo à frente, segurando o flan que havia trazido e estendeu para a neta. Isso é para você, Laura, feito com todo carinho. Laura ia pegar a travessa quando Silvana surgiu na frente delas, como uma barreira humana. Seu rosto estava vermelho, seus olhos brilhavam de raiva. Você não foi convidada aqui. A voz dela cortou o ar como uma lâmina. A música parou. O DJ desligou o som. Os convidados ficaram em silêncio, constrangidos, sem saber para onde olhar. Marcelo se levantou da cadeira, mas ficou parado onde estava, paralisado pelo medo. Dona Neuza olhou para a nora com calma, segurando o flan com firmeza. Vim apenas trazer um presente para minha neta. Não quero causar problema. Silvana deu um passo à frente, invadindo o espaço da sogra. Problema? Você é o problema. Você sempre foi. Aparece aqui, com essa comida de pobre, querendo se fazer de vítima, querendo chamar a atenção. Mas essa casa é minha, essa festa é minha, e você não tem lugar aqui. As palavras saíram como cuspe, carregadas de veneno. Laura começou a chorar, tentando se colocar entre a mãe e a avó. Mãe, para. Por favor. Mas Silvana a empurrou de lado e continuou, agora gritando para que todos ouvissem. Você estraga tudo. Sempre estragou. É uma velha inútil que só serve para ocupar espaço. Nem sei por que ainda deixo você ficar naquele quartinho. Devia ter te botado na rua há muito tempo. Os convidados estavam chocados. Alguns começaram a se levantar, pensando em ir embora, mas ficaram presos ali, testemunhas involuntárias daquela cena terrível. Marcelo finalmente conseguiu se mover e tentou se aproximar. Silvana, chega, isso não é certo. Ela se virou para ele com um olhar assassino.
Você vai ficar calado, seu frouxo. Isso aqui é entre mim e sua mãe. Ou você vai defendê-la, vai mostrar para todo mundo que é um homem sem coluna. E antes que ele pudesse responder, Silvana o empurrou com força. Marcelo cambaleou e quase caiu. A humilhação estava completa. Ele baixou a cabeça e recuou derrotado mais uma vez. Silvana voltou sua atenção para Dona Neuza, que continuava em pé, segurando o flan, com as lágrimas começando a rolar pelo rosto enrugado. A idosa não disse nada, apenas olhava para a nora com uma tristeza profunda, daquelas que não precisam de palavras para serem entendidas. Foi então que Silvana viu a cadeira de plástico defeituosa encostada na parede. Era uma cadeira velha, com uma das pernas rachada, que ela mesma tinha separado para jogar fora. Naquele momento de fúria cega, ela a agarrou e a ergueu sobre a cabeça. Os convidados ofegaram, incrédulos. Laura gritou. Marcelo tentou se mover, mas era tarde demais. Silvana trouxe a cadeira para baixo com toda a força que tinha, acertando as costas de Dona Neuza. O impacto foi brutal. A idosa cambaleou para frente, o flan escorregou de suas mãos e caiu no chão, se espalhando em uma poça dourada e cremosa. Dona Neuza caiu de joelhos, sentindo a dor explodir nas costas, sentindo o mundo girar ao seu redor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém se movia. Ninguém respirava. Era como se o tempo tivesse congelado naquele instante horrível. Laura correu para a avó, chorando descontroladamente, tentando ajudá-la a se levantar. Marcelo ficou parado, com as mãos tremendo, os olhos cheios de lágrimas, a culpa o esmagando como um peso insuportável. Silvana largou a cadeira no chão e olhou ao redor, para os rostos chocados dos convidados, e então disse com uma voz que tentava soar firme, mas que tremia nas bordas. Ela mereceu. Ela não respeita nada, não respeita ninguém, mas ninguém acreditou nela. Todos tinham visto. Todos sabiam que aquilo era uma crueldade sem justificativa, e naquele momento, algo mudou no ar, como se uma linha invisível tivesse sido cruzada e não houvesse mais volta. Dona Neuza estava de joelhos no chão, com as mãos apoiadas na terra fria do quintal, sentindo a dor latejante nas costas. O flan que havia feito com tanto carinho estava espalhado ao seu redor, uma mancha dourada que parecia carregar toda a tristeza daquele momento. Laura estava ao seu lado, chorando, tentando ajudá-la a se levantar, mas a idosa não conseguia se mover. Não pela dor física, embora essa fosse intensa, mas pela dor na alma, pela humilhação, pela certeza de que havia cruzado um limite do qual não poderia mais voltar. Os convidados permaneciam paralisados, alguns com as mãos na boca, outros com os olhos arregalados de choque. Era como se todos estivessem presos em uma bolha de incredulidade, incapazes de processar o que acabavam de testemunhar. Uma mulher tinha batido em uma idosa com uma cadeira, na frente de todos, na frente de uma criança. Aquilo não era uma discussão familiar que saiu do controle. Era violência pura, cruel, injustificável. Silvana ainda segurava a cadeira quebrada, ofegante, com o rosto vermelho e os olhos brilhando de uma raiva que parecia não ter fim. Olhou ao redor, para as faces chocadas dos vizinhos e sentiu, pela primeira vez naquela noite, uma pontada de incerteza. Tinha ido longe demais? Não. Não podia pensar assim. Não podia mostrar fraqueza. Largou a cadeira no chão com estrondo e ergueu o queixo, desafiadora. Ela mereceu. Todos vocês viram. Ela veio aqui me desrespeitar, invadir minha casa, estragar a festa da minha filha. Eu só me defendi. Mas ninguém respondeu. Ninguém concordou. Os olhares que antes eram de constrangimento, agora eram de repulsa. Uma senhora mais velha, vizinha de longa data, levantou-se da cadeira e saiu sem dizer uma palavra, balançando a cabeça em desaprovação. Outros começaram a se levantar, também pegando suas bolsas, juntando seus pertences, saindo discretamente pelo portão. A festa estava acabada, e todos sabiam disso. Marcelo finalmente conseguiu se mover. Correu até a mãe e se ajoelhou ao lado dela, as lágrimas descendo pelo rosto. Mãe, me perdoa. Me perdoa. Eu deveria ter te protegido. Eu deveria ter feito alguma coisa.
Dona Neuza olhou para o filho, e naquele olhar havia tantas coisas: amor, decepção, tristeza, mas também uma compreensão profunda. Ela conhecia Marcelo melhor do que ninguém, sabia da sua fragilidade, sabia que ele estava preso em uma situação que o sufocava. Não estava com raiva dele, estava com pena. Não foi culpa sua, meu filho. Você também é vítima. As palavras saíram baixas, cansadas, mas carregadas de uma verdade que cortou Marcelo como uma faca. Ele enterrou o rosto nas mãos e chorou, um choro engasgado de vergonha e impotência. Laura abraçou o pai e a avó ao mesmo tempo, criando um círculo de dor compartilhada no meio daquele quintal que antes estava cheio de música e risos. Silvana observava a cena com uma mistura de ódio e desespero. Estava perdendo o controle da situação. As pessoas estavam indo embora. Laura estava chorando. Marcelo estava abraçando a mãe dele em vez de defendê-la. Tudo estava saindo errado. Precisava retomar o controle. Precisava fazer com que as pessoas esquecessem o que viram, que voltassem a acreditar nela. Vocês vão embora assim? A festa não acabou. Ainda tem bolo, tem bebida. Fiquem, por favor. Mas ninguém ficou. Um por um, os convidados foram saindo, alguns sem ao menos se despedir, outros murmurando desculpas vagas. Logo o quintal estava vazio, com apenas as cadeiras espalhadas, os balões murchando, o bolo intocado na mesa. A festa que Silvana tinha planejado com tanto esmero para mostrar seu poder tinha se transformado em seu maior pesadelo. Rafael, o DJ, estava desmontando seu equipamento quando viu a cena do canto onde estava. Tinha gravado tudo, desde o momento em que Silvana começou a gritar até o golpe com a cadeira. Sabia que aquilo era importante, que um dia poderia fazer diferença. Salvou o arquivo com cuidado, nomeou como evidência e guardou em 3 lugares diferentes. Não sabia ainda como ou quando aquilo seria útil, mas seu instinto dizia para preservar. Dona Neuza finalmente conseguiu se levantar, apoiada em Marcelo e Laura. As costas doíam muito, mas ela sabia que não tinha nada quebrado. Tinha apenas a dor do impacto, a dor da humilhação e a dor de saber que tudo tinha chegado a um ponto sem volta. Olhou para Silvana, que estava parada no meio do quintal vazio, e pela primeira vez em anos não sentiu medo. Sentiu algo diferente. Sentiu determinação. Isso não vai ficar assim. A voz de Dona Neuza saiu firme, clara, e Silvana se virou para ela com os olhos estreitados. Ah, é? E o que você vai fazer? Chamar a polícia? Contar para quem? Essa casa é minha. Você não tem nada. É uma velha sem dinheiro, sem estudo, sem poder. Quem vai acreditar em você? Dona Neuza não respondeu. Apenas olhou fundo nos olhos da nora, com uma intensidade que fez Silvana recuar um passo. Depois, apoiada na neta, caminhou devagar de volta para seu quartinho. Cada passo era um esforço, mas ela não iria se curvar. Não iria dar a Silvana a satisfação de vê-la quebrada. Quando chegou ao quartinho, Dona Neuza sentou-se na beirada da cama e pediu para Laura buscar uma coisa. A menina correu e voltou carregando uma pasta velha de couro rachado, que a avó guardava dentro do guarda-roupa. Dona Neuza abriu a pasta com cuidado e começou a tirar documentos de dentro. Papéis amarelados pelo tempo, alguns com as bordas rasgadas, mas todos preservados com cuidado. Eram as escrituras originais da casa, recibos de pagamento de impostos que datavam de décadas atrás, cartas trocadas com seu Joaquim quando ele estava trabalhando em outra cidade e eles planejavam a compra do terreno. Havia também uma carta que seu Joaquim tinha escrito pouco antes de partir. Dona Neuza nunca tinha mostrado aquela carta para ninguém, nem para Marcelo. Mas agora, sob a luz fraca da lâmpada do quartinho, ela a abriu e leu em voz alta para Laura. A menina ouviu, fascinada e triste ao mesmo tempo. A carta dizia: Neuza, meu amor, se algo acontecer comigo, proteja nossa casa. Sei que você confia nas pessoas e isso é lindo em você, mas nem todos merecem confiança. Guarde bem os papéis que temos. Nunca assine nada sem entender.
A casa é sua, é do Marcelo, é dos nossos netos. Não deixe ninguém tirar isso de você. Eu trabalhei a vida inteira para dar um lar para nossa família. Proteja esse lar. Com amor eterno, Joaquim. Laura chorou ao ouvir as palavras, do avô que nunca conheceu. Dona Neuza dobrou a carta com cuidado e a colocou de volta na pasta, junto com todos os outros documentos. Sabia agora o que precisava fazer. Seu Joaquim tinha tentado avisá-la, tinha tentado protegê-la até do além. E ela tinha falhado. Tinha confiado demais, tinha sido ingênua, tinha entregado nas mãos erradas aquilo que era mais precioso. Mas ainda havia tempo. Ainda havia uma chance de corrigir as coisas. Vovó, a gente pode fazer alguma coisa com esses papéis? Dona Neuza olhou para a neta e pela primeira vez naquela noite esboçou um sorriso. Podemos, minha filha. Podemos. Nos dias que se seguiram à festa desastrosa, a história do que tinha acontecido se espalhou pelo bairro como fogo em mato seco. Os vizinhos comentavam em voz baixa, nas portas das casas, nas filas do mercado, na praça. Tinham pena de Dona Neuza, reprovavam Silvana, mas ninguém fazia nada concreto. Era mais fácil comentar do que agir, mais cômodo sentir pena à distância do que se envolver. Silvana sentia o peso dos olhares nas ruas. Quando passava, as conversas paravam. Quando entrava no mercado, as pessoas se afastavam. O isolamento social era algo que ela não tinha previsto, e isso a irritava profundamente. Tentava manter a cabeça erguida, fingir que não se importava, mas por dentro começava a sentir o medo crescer. E quando sentia medo, Silvana ficava ainda mais agressiva. Em casa, o clima era insuportável. Marcelo mal falava, vivia trancado no quarto ou saía para beber com os amigos. Laura se fechou em seu mundo. Passava horas no quarto escrevendo em seu diário, desenhando, tentando processar tudo o que tinha visto e sentido. Silvana tentava se aproximar da filha, mas Laura a evitava. A menina não conseguia mais olhar para a mãe da mesma forma. Tinha visto algo nela naquela noite, algo escuro e assustador que tinha mudado para sempre a imagem que tinha. Dona Neuza, por sua vez, não saiu do quartinho nos primeiros dias. As costas ainda doíam e ela precisava de tempo para pensar, para planejar. Recebia visitas discretas de Laura, que levava comida escondido da mãe, que se sentava na beirada da cama e ficava ali, em silêncio, apenas fazendo companhia. Eram momentos preciosos, que fortaleciam o vínculo entre avó e neta e que plantavam na menina a semente de uma coragem que ela nem sabia que possuía. Foi Laura quem teve a ideia da carta. Uma noite, deitada em seu quarto, ela pegou papel e caneta e começou a escrever. Escreveu sobre a avó, sobre tudo o que ela representava, sobre o amor que ela sempre deu, mesmo sem receber nada em troca. Escreveu sobre a festa, sobre o que tinha visto, sobre a dor que sentia no peito. Não sabia ainda o que faria com aquela carta, mas precisava colocar para fora tudo o que estava guardado. Enquanto Laura escrevia, Rafael, o DJ, estava em sua casa, pensando no vídeo que tinha guardado. Sabia que tinha algo importante nas mãos, mas não sabia como proceder. Contar para a polícia? Mostrar para alguém? Ficar quieto? A consciência o incomodava. Tinha visto uma injustiça clara, tinha a prova nas mãos, mas não sabia qual era seu papel nisso tudo. Decidiu esperar. Se alguém precisasse daquele vídeo, ele estaria lá. Por enquanto, guardaria como um segredo pesado. Uma semana depois da festa, Dona Neuza recebeu uma visita inesperada. Era Dona Teresa, uma antiga colega da época em que trabalhava em uma fábrica de roupas, há mais de 20 anos. As duas tinham sido muito próximas, dividiam o almoço, dividiam as tristezas e alegrias da vida. Depois que a fábrica fechou, cada uma seguiu seu caminho, mas nunca perderam completamente o contato. Dona Teresa tinha ouvido os rumores no bairro e decidiu ir ver a amiga. Quando entrou no quartinho e viu as condições em que Dona Neuza vivia, sentiu o coração apertar. Neuza, minha amiga, o que fizeram com você? As duas se abraçaram e choraram juntas. Dona Neuza contou tudo, desde o dia em que assinou os papéis, sem entender até a agressão na festa. Dona Teresa ouvia com atenção, balançando a cabeça, segurando a mão da amiga. Você precisa
De um advogado, Neuza. Isso não pode ficar assim. Você tem direitos, você tem provas. Mas eu não tenho dinheiro para pagar advogado, Teresa. Mal tenho dinheiro para comer. Dona Teresa pensou por um momento e então teve uma ideia. Lembrou-se da filha, Patrícia, que tinha se formado em Direito há 2 anos e estava começando a carreira. Era uma moça idealista que sempre falou em usar o direito para ajudar quem mais precisava. Talvez ela pudesse fazer algo. Minha filha é advogada, Neuza. Vou falar com ela. Tenho certeza de que vai querer ajudar. Dona Neuza sentiu uma pontinha de esperança acender dentro do peito. Não era muito, mas era alguma coisa. E naquele momento qualquer coisa já era mais do que ela tinha antes. Patrícia veio visitar Dona Neuza alguns dias depois. Era uma jovem de uns 26 anos, com olhos determinados e um jeito sério de falar. Sentou-se no quartinho, ouviu toda a história, examinou os documentos que Dona Neuza guardava na pasta velha. Quanto mais lia, mais sua indignação crescia. Aquilo era um caso claro de abuso, de estelionato, de apropriação indébita. E a agressão física tornava tudo ainda mais grave. Dona Neuza, a senhora tem um caso forte, muito forte. Tenho quase certeza de que conseguimos reverter a situação da casa e ainda processar sua nora por agressão. Mas vai precisar de coragem. Vai precisar enfrentar tudo isso na justiça, dar depoimento, reviver momentos dolorosos. A senhora está disposta? Dona Neuza olhou para a jovem advogada e viu nela algo que tinha perdido há muito tempo. Viu esperança, viu justiça, viu a possibilidade de finalmente se levantar e lutar. Estou disposta. Não por mim, mas pela minha neta. Ela precisa ver que a gente não pode deixar as coisas erradas ficarem assim. Ela precisa aprender que sempre vale a pena lutar pelo que é certo. Patrícia sorriu e estendeu a mão. Então vamos lutar juntas. Vou fazer esse caso pro bono, ou seja, de graça. Não por pena, mas por justiça. Porque minha mãe sempre me contou histórias sobre a senhora, sobre como a senhora era forte, trabalhadora, generosa. E porque eu acredito que todo mundo merece ter sua dignidade de volta. As duas apertaram as mãos, selando ali uma parceria que mudaria tudo. Dona Neuza sentiu, pela primeira vez em anos, que não estava sozinha, que havia pessoas dispostas a lutar ao seu lado. E isso fazia toda a diferença. Nos dias seguintes, Patrícia começou a trabalhar no caso com dedicação total. Reuniu todos os documentos que Dona Neuza tinha, fotografou, organizou, preparou uma petição inicial detalhada. Conversou com vizinhos que estavam na festa e que se dispuseram a dar depoimento. Foi atrás de Rafael, o DJ, e quando ele mostrou o vídeo que tinha guardado, ela soube que o caso estava ganho. Aquilo era prova irrefutável. O vídeo era chocante. Mostrava Silvana gritando, humilhando a sogra, chamando-a de velha inútil, dizendo que ia vender a casa e expulsá-la. Mostrava o momento em que ela pegou a cadeira e acertou as costas de Dona Neuza. Mostrava Laura gritando, Marcelo chorando, os convidados horrorizados. Era impossível ver aquilo e não sentir revolta. Patrícia salvou o vídeo em diversos formatos e lugares, preparou tudo para apresentar na justiça. Mas antes precisava registrar a denúncia. Foi com Dona Neuza até a delegacia, ajudou-a a prestar queixa por agressão física e apropriação indébita. O delegado que as atendeu ficou chocado com a história e prometeu que o caso teria atenção especial. Quando Silvana foi notificada de que estava sendo processada, achou que era uma piada. Como aquela velha teve coragem? Como conseguiu arranjar um advogado? Quem estava por trás disso? A raiva dela explodiu de novo e ela descontou em Marcelo. Gritou com ele, o acusou de estar apoiando a mãe pelas costas, o humilhou mais uma vez. Marcelo, já no limite, saiu de casa e foi se refugiar no bar da esquina. Enquanto isso, Laura tinha tomado uma decisão. A carta que tinha escrito para a avó estava pronta e ela queria que o mundo soubesse da verdade. Criou uma conta em uma rede social popular, digitou toda a carta e publicou. Não esperava nada, apenas queria desabafar, colocar para fora a dor que sentia. Mas a carta tocou as pessoas de uma forma que ela nunca imaginou. Em poucas horas, tinha centenas de compartilhamentos. Em um dia, milhares. As pessoas comentavam emocionadas.
compartilhavam histórias parecidas, ofereciam apoio. A carta de Laura, escrita com a sinceridade de uma criança de 12 anos, tinha viralizado e estava tocando corações por todo o país. A mídia local começou a procurar a história. Um jornalista de um programa de televisão popular entrou em contato com Patrícia, querendo fazer uma matéria. A advogada conversou com Dona Neuza e, a idosa, depois de pensar muito, aceitou. Queria que sua história inspirasse outras mulheres a não aceitar abusos, a não deixar que tirassem delas o que era seu por direito. A matéria foi ao ar em um horário nobre. Dona Neuza contou sua história com simplicidade e dignidade, sem vitimismo, sem exageros. Apenas a verdade nua e crua. O apresentador ficou visivelmente emocionado, assim como milhões de telespectadores. O número de apoio ao caso explodiu. Surgiram vaquinhas online para ajudar com custos, abaixo-assinados pedindo justiça, mensagens de carinho de todo o Brasil. Silvana assistiu à matéria e sentiu o mundo desabar. Estava exposta, desmascarada, isolada. Os vizinhos agora não apenas a evitavam, mas a confrontavam. Algumas pessoas chegaram a jogar ovos na porta da casa. Outras gritavam palavrões quando ela passava. Marcelo, vendo tudo aquilo, começou a perceber que tinha vivido anos em uma prisão emocional e que era hora de se libertar. A audiência estava marcada. Seria o momento da verdade, o dia em que tudo seria decidido. Dona Neuza estava nervosa, mas também determinada. Tinha Patrícia ao seu lado, tinha Laura segurando sua mão, tinha o apoio de um país inteiro. Não estava sozinha. E isso fazia toda a diferença. O dia da audiência amanheceu nublado em Duque de Caxias. Dona Neuza acordou mais cedo do que o normal, com o coração acelerado e as mãos suadas. Tinha passado a noite inteira revirando na cama, pensando em tudo o que diria, em como se comportaria, em se teria coragem de olhar nos olhos de Silvana e contar toda a verdade. Levantou-se, tomou banho devagar, vestiu a roupa mais bonita que tinha, um vestido azul marinho que Laura tinha comprado para ela, com o dinheiro que juntou fazendo pequenos bicos no bairro. Patrícia chegou cedo para buscá-la. A jovem advogada estava séria, focada, mas também transmitia uma confiança que acalmava Dona Neuza. Tinham preparado tudo com cuidado, ensaiado as perguntas que provavelmente seriam feitas, organizado todos os documentos em pastas etiquetadas. O caso estava sólido, mas Patrícia sabia que na justiça nunca se podia ter certeza absoluta. Dependia do juiz, da argumentação da defesa, de 1000 variáveis que escapavam ao controle. No caminho para o fórum, Dona Neuza olhava pela janela do carro, vendo a cidade passar. Aquelas ruas todas ela conhecia de cor, tinha andado por elas a vida inteira. Quantas vezes tinha ido ao mercado daquela esquina? Quantas vezes tinha esperado o ônibus naquele ponto? Quantas histórias aquele bairro guardava de sua vida? E agora estava indo lutar para recuperar o que era seu, para provar que ainda tinha valor, que ainda merecia respeito e dignidade. Laura foi junto. Insistiu em estar lá. Dona Neuza tentou convencê-la a ficar em casa. Dizia que era muito pesado para uma menina de 12 anos presenciar aquilo. Mas Laura foi irredutível. Queria estar ao lado da avó. Queria vê-la lutar. Queria testemunhar o momento em que a justiça finalmente seria feita. Marcelo também foi, mas ficou calado durante todo o trajeto, olhando para as mãos perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegaram ao fórum já havia gente esperando. A história tinha ganhado tanta repercussão que jornalistas estavam na porta querendo entrevistar Dona Neuza. Patrícia os manteve afastados. Explicou que sua cliente precisava de tranquilidade antes da audiência, mas prometeu que, dependendo do resultado, haveria tempo para conversas depois. Dentro do prédio, o clima era solene. Os corredores cheiravam a papel velho e limpeza recente. Pessoas circulavam com pilhas de processos, advogados conversavam em voz baixa com clientes, a vida seguia naquela engrenagem burocrática da justiça. Dona Neuza sentia-se pequena ali, perdida naquele mundo de leis e termos técnicos que não compreendia. Mas tinha Patrícia ao seu lado, e isso bastava. Silvana chegou meia hora depois, acompanhada de um advogado que ela havia contratado com o dinheiro que tinha economizado.
Era um homem de meia idade, de terno amarrotado e cara de poucos amigos. Quando Silvana entrou no corredor e viu Dona Neuza sentada no banco esperando, seus olhos brilharam de raiva. Mas se controlou, pelo menos naquele momento. Sabia que precisava manter as aparências, que estava sendo observada, que um passo em falso poderia arruinar tudo. O advogado dela tentou argumentar que Dona Neuza tinha assinado os documentos de livre e espontânea vontade, que a transferência da casa tinha sido legal, que não havia provas de coação. Mas Patrícia estava preparada. Tinha reunido depoimentos de vizinhos que confirmavam que Dona Neuza mal sabia ler, que seu Joaquim sempre cuidava de todos os papéis, que após a morte dele, ela ficou completamente perdida. Tinha também a carta que o próprio Joaquim escreveu antes de partir, alertando a esposa para não assinar nada sem entender. Quando finalmente foram chamados para dentro da sala de audiência, Dona Neuza sentiu as pernas tremerem. Patrícia segurou seu braço com firmeza e sussurrou palavras de encorajamento. Laura segurou a outra mão da avó, apertando com força, transmitindo todo o amor e apoio que podia. Entraram juntas, uma ao lado da outra, 3 gerações de mulheres unidas em busca de justiça. O juiz era um homem de uns 50 anos, de óculos e expressão severa. Sentou-se em sua cadeira, ajeitou os papéis na mesa e pediu que todos se sentassem. Começou lendo o processo em voz alta, um resumo de tudo o que estava em jogo ali. A propriedade de uma casa, a dignidade de uma idosa, a reparação de um abuso. Quando terminou de ler, olhou para Dona Neuza e perguntou se ela estava pronta para dar seu depoimento. Dona Neuza levantou-se, com as pernas ainda tremendo, e foi até o lugar indicado. Olhou ao redor, viu Silvana sentada do outro lado, com aquela expressão de desdém que ela conhecia tão bem. Viu Marcelo cabisbaixo, evitando olhar para qualquer um. Viu Laura com os olhos cheios de lágrimas, mas também de determinação. E então começou a falar. Contou tudo. Desde o dia em que ela e Joaquim compraram o terreno, passando pelos anos de trabalho duro para erguer a casa, até a morte do marido e o desamparo que sentiu depois. Contou como Silvana apareceu com papéis, com palavras bonitas, com promessas de que estava apenas ajudando. Contou como assinou documentos que não entendia, confiando na bondade que ela mesma carregava, sem imaginar que estava sendo enganada. A voz de Dona Neuza era baixa no começo, trêmula, mas foi ganhando força conforme falava. Quando chegou na parte sobre como foi empurrada para o quartinho dos fundos, sobre como passou a ser tratada como invasora em sua própria casa, sobre as humilhações diárias, a sala inteira estava em silêncio. Até o juiz havia parado de escrever e a olhava com atenção. E então ela contou sobre a festa, sobre como fez um flan com os poucos recursos que tinha, sobre como queria apenas abraçar a neta e voltar para seu canto, sobre como foi agredida na frente de todos. Quando terminou, estava chorando, mas não de fraqueza. Eram lágrimas de quem finalmente tinha tido a oportunidade de ser ouvida, de contar sua versão, de existir como pessoa. O juiz pediu que ela se sentasse e chamou Silvana para depor. A nora se levantou com arrogância, o queixo erguido, e foi até o lugar indicado. Seu advogado tinha orientado que ela negasse tudo, que dissesse que a agressão tinha sido um acidente, que a transferência da casa tinha sido legítima, e foi isso que ela tentou fazer. Disse que Dona Neuza tinha assinado os papéis conscientemente, que sabia muito bem o que estava fazendo. Disse que a idosa era problemática, que inventava histórias, que queria causar confusão na família. Quanto à agressão, disse que tinha sido um acidente, que a cadeira escorregou de sua mão, que nunca teve intenção de machucar ninguém. Sua voz era firme, mas seus olhos traíam o nervosismo. Estava mentindo e todos ali sabiam disso. Foi então que Patrícia pediu a palavra e solicitou a exibição do vídeo. O juiz autorizou, e Rafael, que estava presente como testemunha, entregou a mídia que tinha preparado. Ligaram o equipamento, projetaram o vídeo na tela e a sala inteira assistiu em silêncio. A gravação era clara, sem ruídos, capturando tudo com perfeição. A voz de Silvana gritando que Dona Neuza era uma velha inútil, que seu flan era comida de pobre,
que ela ia vender a casa e expulsar a sogra. O momento em que ela pegou a cadeira, a ergueu deliberadamente e a trouxe com força contra as costas da idosa. Laura gritando, Marcelo chorando, os convidados horrorizados. Não havia como negar, não havia como dizer que foi acidente. Era violência pura, filmada, documentada, irrefutável. Quando o vídeo terminou, o silêncio na sala era absoluto. Silvana estava pálida. Seu advogado parecia querer desaparecer debaixo da mesa. O juiz tirou os óculos, limpou com um lenço e os colocou de volta no rosto. Sua expressão era de profunda indignação. Além do vídeo, Patrícia apresentou os depoimentos escritos dos vizinhos que estavam na festa. Todos confirmavam a mesma história. Todos descreviam a brutalidade do ato. Todos diziam que Silvana tinha agido com plena consciência e intenção. Apresentou também os documentos antigos da casa, as escrituras originais, a carta de Joaquim, os recibos de pagamento que provavam que a propriedade sempre foi de Dona Neuza e seu marido. O advogado de Silvana tentou argumentar, tentou criar brechas, mas não tinha para onde ir. As provas eram esmagadoras, o caso estava perdido. Silvana percebeu isso e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo de verdade. Medo das consequências, medo de perder tudo, medo de ficar sozinha e desmascarada. Laura foi chamada para dar seu depoimento. A menina subiu ao lugar com as pernas trêmulas, mas a voz firme. Contou sobre o relacionamento com a avó, sobre como Dona Neuza sempre a tratou com carinho, sobre como fazia bolos mesmo sem ter dinheiro, sobre como a escutava sem gritar. Contou também sobre a mãe, sobre como via o pai ser humilhado constantemente, sobre como tinha medo dentro de casa, sobre como aquela noite da festa tinha mudado tudo para ela. Quando Laura terminou de falar, estava chorando e metade da sala estava chorando junto. O juiz pediu um intervalo de 15 minutos, levantou-se e saiu da sala. Todos sabiam que ele precisava de um momento para processar tudo o que tinha ouvido e visto. Durante o intervalo, Silvana tentou se aproximar de Marcelo, tentou fazê-lo ficar do lado dela, mas o marido a afastou. Pela primeira vez em anos, Marcelo olhou nos olhos da esposa e disse não. Disse que estava cansado, que não aguentava mais, que ela tinha ido longe demais. Disse que tinha vergonha de si mesmo por ter deixado as coisas chegarem naquele ponto, mas que dali em diante as coisas iam mudar. Silvana ficou chocada, não esperava aquela reação. Tentou gritar, mas Marcelo simplesmente se afastou e foi sentar ao lado da mãe. Quando o juiz voltou, todos se sentaram novamente. Ele ajeitou os papéis, olhou para cada um dos presentes e então começou a falar. Sua voz era clara, firme, carregada de autoridade. Raramente em todos meus anos de magistratura presenciei um caso tão claro de abuso, coação e violência doméstica contra uma pessoa idosa. O que vi neste processo, e principalmente no vídeo apresentado, é inadmissível em qualquer sociedade civilizada. A senhora Silvana aproveitou-se da vulnerabilidade de sua sogra, uma mulher idosa, analfabeta funcional e enlutada, para tomar posse de um bem que não lhe pertencia. E quando essa mesma sogra tentou manter um vínculo afetivo com sua neta, foi brutalmente agredida em público. O juiz fez uma pausa, deixando suas palavras ecoarem pela sala. Diante das provas apresentadas, declaro nula a transferência de propriedade realizada. A casa pertence por direito à senhora Neuza, viúva de Joaquim, conforme comprovado pelas escrituras originais e recibos de pagamento. Determino o registro definitivo do imóvel em nome da requerente, com todas as medidas legais necessárias para garantir sua posse plena e imediata. Dona Neuza sentiu o coração explodir de emoção. Laura apertou sua mão com força, chorando de alegria. Patrícia sorriu satisfeita, sabendo que a justiça tinha sido feita. Marcelo suspirou aliviado, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de suas costas. Mas o juiz não tinha terminado. Além disso, concedo medida protetiva de urgência em favor da senhora Neuza. A senhora Silvana fica proibida de se aproximar da requerente a menos de 500 metros, de contatá-la por qualquer meio e de adentrar o imóvel em questão.
O descumprimento desta medida acarretará em prisão preventiva. A senhora Silvana terá o prazo de 48 horas para retirar seus pertences pessoais da residência, sempre acompanhada de um oficial de justiça. Silvana estava em choque, não conseguia processar o que estava ouvindo. Seu advogado tentou protestar, mas o juiz o interrompeu com um gesto firme da mão. Ainda não terminei. O Ministério Público será notificado para que tome as medidas cabíveis em relação à agressão física documentada no vídeo. Há indícios suficientes de crime de lesão corporal dolosa contra a pessoa idosa, o que pode resultar em processo criminal independente desta ação civil. A defesa terá direito ao contraditório e à ampla defesa, mas as provas aqui apresentadas são robustas e deverão ser levadas em consideração. O martelo bateu na mesa, selando a decisão. A audiência estava encerrada. Dona Neuza estava livre, a casa era dela novamente, e Silvana estava derrotada em todos os sentidos. Quando saíram da sala, havia um pequeno grupo de apoiadores esperando do lado de fora. Pessoas que tinham acompanhado a história pelos jornais e pelas redes sociais. Aplaudiram quando viram Dona Neuza, gritaram palavras de incentivo, ofereceram abraços. Os jornalistas cercaram Patrícia pedindo declarações. A jovem advogada falou brevemente, explicou o resultado da audiência, disse que era uma vitória não apenas para Dona Neuza, mas para todas as pessoas idosas que sofrem abusos silenciosos em suas próprias famílias. Dona Neuza também deu uma breve entrevista, agradeceu a todos pelo apoio e então disse algo que ficaria marcado para sempre. Uma mãe não é cadeira. Se tentam quebrá-la, ela se levanta. A frase foi repetida pelos jornais, compartilhada nas redes sociais. Virou símbolo de resistência e dignidade. Dona Neuza, aquela idosa humilde de Duque de Caxias, tinha se tornado voz para milhares de outras mulheres que viviam situações parecidas. Sua história inspirava, mobilizava, transformava. Quando voltaram para casa naquela tarde, Dona Neuza não foi para o quartinho dos fundos. Foi para o quarto principal, aquele que ela e Joaquim tinham dividido por tantos anos, aquele de onde Silvana a tinha expulsado. Sentou-se na cama, olhou ao redor e sentiu as lágrimas rolarem. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de libertação. Laura entrou no quarto e se jogou nos braços da avó. As duas ficaram ali, abraçadas, chorando juntas, sentindo o peso daquele momento histórico. Marcelo apareceu na porta, tímido, e pediu permissão para entrar. Dona Neuza acenou com a cabeça e o filho se aproximou devagar. Ajoelhou-se ao lado da mãe, enterrou o rosto no colo dela e pediu perdão mais uma vez. Mãe, eu falhei com a senhora. Deixei que isso tudo acontecesse. Fui fraco, fui covarde. Me perdoa. Dona Neuza acariciou o cabelo do filho, como fazia quando ele era criança e tinha pesadelos. Você não foi fraco, meu filho. Você estava preso, mas agora está livre, todos nós estamos livres. Naquela noite, os três jantaram juntos na cozinha da casa, algo que não acontecia há anos. Dona Neuza fez uma comida simples, arroz, feijão, um frango ensopado, mas tudo tinha gosto de vitória. Laura ajudou a pôr a mesa, Marcelo lavou a louça depois. Era uma família tentando se reconstruir, peça por peça, com paciência e amor. Nos dias seguintes, Silvana teve que cumprir a ordem judicial. Apareceu na casa acompanhada de um oficial de justiça, recolheu suas roupas, seus objetos pessoais e saiu sem olhar para trás. Estava derrotada, humilhada, sozinha. Marcelo pediu a separação imediatamente, não queria mais nada com ela. A vida que Silvana tinha construído baseada em manipulação e abuso tinha desmoronado completamente. A comunidade ao redor de Dona Neuza se mobilizou de formas inesperadas. Vizinhos apareceram para ajudar a reformar a casa, trouxeram tintas, ferramentas, mão de obra voluntária. Queriam que Dona Neuza tivesse de volta não apenas a propriedade legal, mas também o lar que ela merecia. Em poucos dias, a casa estava repintada, limpa, organizada. O quartinho dos fundos foi transformado em um pequeno ateliê, onde Dona Neuza começou a dar aulas de culinária para as crianças do bairro. Um grupo de vizinhas se juntou e presenteou Dona Neuza com uma cadeira nova. Era de madeira resistente, bem feita, confortável,
Colocaram a cadeira na sala de estar, no lugar de honra. A cadeira quebrada, aquela que Silvana tinha usado como arma, foi colocada no quintal como um monumento. Um lembrete de que a violência nunca vence, de que a dignidade sempre se levanta. Laura voltou a dormir tranquila, sabendo que a avó estava segura. Voltou a sorrir, a brincar, a ser criança de novo. A carta que tinha escrito e publicado nas redes sociais continuava viralizando, tocando pessoas, gerando debates sobre o respeito aos idosos, sobre a importância de denunciar abusos, sobre como é fundamental lutar pela justiça, mesmo quando parece impossível. Marcelo começou a fazer terapia, tentando lidar com os traumas de anos de abuso emocional. Era um processo lento, doloroso, mas necessário. Estava reaprendendo a ter voz, a ter opinião, a ocupar espaço no mundo sem medo. A mãe o apoiava, sempre paciente, sempre amorosa, sabendo que a cura leva tempo. A história de Dona Neuza chegou até um programa de televisão de grande audiência, e ela foi convidada para dar uma entrevista ao vivo. Estava nervosa. Nunca tinha falado na frente de câmeras antes, mas aceitou porque queria usar sua experiência para ajudar outras pessoas. Na noite da entrevista, sentou-se no sofá do estúdio com Laura ao seu lado e contou tudo novamente. Falou sobre a dor, sobre o desamparo, sobre como quase desistiu. Mas também falou sobre a importância de não se calar, de buscar ajuda, de acreditar que a justiça existe. Falou sobre Patrícia, a advogada que a defendeu gratuitamente porque acreditava no que era certo. Falou sobre Rafael, o DJ que teve a presença de espírito de gravar tudo. Falou sobre Laura, a neta corajosa que escreveu uma carta e tocou o país inteiro. Falou sobre a comunidade que a apoiou quando ela mais precisava. E no final, repetiu a frase que já tinha se tornado seu lema. Uma mãe não é cadeira, se tentam quebrá-la, ela se levanta. A entrevista teve milhões de espectadores e gerou um impacto imenso. Nos dias seguintes, o Disque Denúncia de Violência contra Idosos recebeu um aumento significativo de ligações. Pessoas que viviam situações parecidas se sentiram encorajadas a buscar ajuda, a denunciar, a lutar pelos seus direitos. Dona Neuza tinha se tornado, sem querer, uma porta-voz de uma causa urgente e necessária. Escolas do bairro começaram a usar a história como exemplo em projetos educativos. Crianças aprendiam sobre respeito aos idosos, sobre a importância da família, sobre como reconhecer e denunciar abusos. Laura visitou algumas dessas escolas, contando sua parte da história, respondendo perguntas, inspirando outras crianças a serem corajosas. A vida de Dona Neuza tinha mudado completamente. Não era mais a idosa invisível, empurrada para um quartinho, tratada como peso morto. Era uma mulher respeitada, admirada, cujo testemunho tinha poder para transformar realidades. Mas, no fundo, ela continuava sendo a mesma, humilde, generosa, com um coração grande demais para guardar rancor. Uma tarde, alguns meses depois da audiência, Dona Neuza estava no quintal regando as plantas, quando viu Silvana parada do outro lado da rua. A ex-nora não se aproximou, respeitando a medida protetiva, mas ficou ali, olhando para a casa que um dia tinha sido dela. Dona Neuza poderia ter virado as costas, poderia ter chamado a polícia, mas não fez nada disso. Apenas olhou de volta, com uma expressão que misturava tristeza e compreensão. Silvana baixou os olhos e se afastou devagar, desaparecendo na curva da rua. Dona Neuza voltou a regar as plantas pensando em como o ódio corrói as pessoas por dentro, em como a ganância cega, em como o amor é sempre o caminho mais difícil, mas também o único que vale a pena. Não desejava mal para Silvana. Desejava apenas que ela aprendesse, que mudasse, que encontrasse paz de alguma forma. A noite chegou tranquila, e Dona Neuza sentou-se na cadeira nova que lhe deram, olhando para o quintal onde tantas memórias tinham sido construídas. Laura veio sentar-se no colo dela, grande demais para aquilo, mas ainda querendo o conforto dos braços da avó. Marcelo trouxe um chá quente e sentou-se ao lado. Os três ficaram ali, em silêncio, apenas aproveitando a companhia um do outro,
sabendo que tinham atravessado uma tempestade, mas agora estavam em águas calmas. A justiça tinha sido feita, a dignidade tinha sido restaurada e o amor tinha vencido. Um ano havia se passado desde aquela audiência que mudou tudo. Duque de Caxias continuava sendo a mesma cidade de sempre, com suas ruas movimentadas, seu comércio agitado, suas pessoas lutando pelo dia a dia. Mas na casa de Dona Neuza, algo fundamental tinha se transformado. Não eram apenas as paredes repintadas ou os móveis reorganizados. Era algo mais profundo, algo que se sentia no ar, na forma como as pessoas entravam e saíam daquela casa com sorrisos no rosto, na energia positiva que emanava de cada canto. Dona Neuza tinha cumprido sua promessa. Transformou parte da casa em um espaço comunitário para as mulheres do bairro. A antiga sala de jantar agora era um lugar de encontro, com cadeiras dispostas em círculo, uma mesa com café sempre fresquinho e biscoitos caseiros. Toda terça e quinta-feira à tarde, mulheres de todas as idades se reuniam ali. Algumas vinham para aprender a ler e escrever, já que Dona Neuza, com a ajuda de uma professora voluntária, tinha montado um pequeno curso de alfabetização. Outras vinham apenas para conversar, para desabafar, para dividir suas dores e alegrias em um ambiente seguro e acolhedor. Era incrível ver como aquele espaço tinha se tornado um refúgio. Mulheres que viviam em relacionamentos abusivos encontravam ali coragem para buscar ajuda. Idosas que se sentiam invisíveis encontravam ali voz e comunidade. Mães solo que carregavam o peso do mundo nos ombros encontravam ali apoio e solidariedade. Dona Neuza tinha aprendido na própria carne o que significava sofrer em silêncio e agora usava sua experiência para ajudar outras a romperem esse silêncio. Laura, agora com 13 anos, era presença constante nessas reuniões. A menina tinha crescido muito naquele ano, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A experiência de ter testemunhado a luta da avó e de ter participado ativamente daquele processo de justiça tinha moldado nela um senso forte de ética e empatia. Ela ajudava a servir o café, conversava com as crianças que vinham junto com as mães, e às vezes, quando Dona Neuza pedia, lia trechos de livros ou notícias para o grupo. A carta que Laura tinha escrito continuava circulando nas redes sociais, sendo compartilhada sempre que surgia um novo caso de abuso contra idosos. Tinha se tornado uma referência, um texto que tocava corações e abria consciências. Laura recebia mensagens de todo o Brasil, de pessoas agradecendo por ter tido coragem de expor a situação, de pessoas contando suas próprias histórias, de pessoas dizendo que se inspiraram nela para denunciar abusos que sofriam ou testemunhavam. A menina havia criado um blog onde escrevia sobre respeito aos idosos, sobre direitos das mulheres, sobre a importância da família e da comunidade. Para uma garota de 13 anos tinha uma maturidade impressionante, e Dona Neuza sabia que isso era resultado de tudo o que tinham vivido juntas. A dor tinha ensinado, a luta tinha fortalecido, a vitória tinha inspirado. Marcelo também tinha mudado profundamente. A terapia estava ajudando-o a reconstruir sua autoestima, a entender os padrões de abuso que tinha sofrido, a perdoar a si mesmo pela incapacidade que sentiu de proteger a mãe. Tinha voltado a trabalhar com mais ânimo, conseguiu uma promoção no emprego e estava reconectando com amigos antigos que tinha perdido durante os anos de casamento com Silvana. Sua relação com Laura tinha se estreitado. Pai e filha conversavam mais, riam juntos, faziam passeios nos finais de semana. Marcelo estava reaprendendo a ser pai, a estar presente, a ser exemplo positivo. E Laura, por sua vez, estava vendo no pai não o homem fraco e submisso que Silvana sempre apontou, mas um homem que teve coragem de recomeçar, de admitir seus erros, de buscar ser melhor. Quanto a Silvana, pouco se sabia. Tinha se mudado do bairro logo após a audiência, envergonhada pela exposição pública, isolada pelos vizinhos, sem amigos ou apoio. Marcelo tinha seguido com o processo de divórcio, que correu sem grandes complicações, já que Silvana não tinha muito o que argumentar. A guarda de Laura ficou com o pai, com direito de visita para a mãe, mas Laura raramente queria ir.
A mágoa estava funda, e talvez precisasse de anos ou mesmo de uma vida inteira para cicatrizar. Dona Neuza, em sua sabedoria, nunca falava mal de Silvana na frente de Laura. Entendia que, independente de tudo, aquela ainda era a mãe da menina, e que um dia, talvez, as duas precisariam encontrar alguma forma de convivência. Não cabia a ela alimentar o ódio ou o ressentimento. Cabia a ela ensinar sobre perdão, sobre compaixão, sobre como é possível curar sem esquecer. O espaço comunitário que Dona Neuza criou começou a chamar a atenção de organizações sociais e ONGs que trabalhavam com direitos de idosos e combate à violência doméstica. Representantes dessas organizações visitaram a casa, conheceram o trabalho que estava sendo feito e ofereceram apoio. Conseguiram doações de livros, de materiais didáticos, de lanches para as reuniões. Algumas advogadas voluntárias, inspiradas pelo trabalho de Patrícia, começaram a oferecer consultas jurídicas gratuitas no espaço, ajudando mulheres a entenderem seus direitos e a tomarem providências legais quando necessário. Patrícia continuava sendo presença constante na vida de Dona Neuza. As duas tinham desenvolvido uma amizade profunda que ia além da relação advogada-cliente. Patrícia via em Dona Neuza uma segunda mãe, uma fonte de sabedoria e força. Dona Neuza via em Patrícia a esperança de uma geração mais justa, mais consciente, mais disposta a lutar pelos que não têm voz. A jovem advogada tinha ganhado reconhecimento profissional pelo caso. Seu escritório, que antes mal tinha clientes, agora estava sempre cheio. Mas ela nunca esqueceu suas raízes, nunca deixou de atender casos pro bono, nunca perdeu o idealismo que a fez escolher o direito como profissão. O caso de Dona Neuza tinha sido um divisor de águas em sua carreira, mas mais do que isso, tinha sido uma lição de vida que ela carregaria para sempre. Rafael, o DJ que tinha gravado o vídeo crucial, também se tornou parte daquela comunidade estendida. Ele começou a oferecer aulas gratuitas de música para as crianças do bairro, usando seu equipamento para ensinar ritmo, harmonia, expressão artística. Dizia que queria devolver para a comunidade um pouco do que tinha recebido. A verdade é que aquela história tinha mexido com ele de uma forma profunda, tinha despertado nele um senso de responsabilidade social que antes não existia. A cadeira quebrada que Dona Neuza tinha mantido no quintal como monumento se tornou um símbolo local. Vizinhos traziam visitantes para ver, explicavam a história, usavam aquele objeto como ponto de partida para conversas sobre violência, respeito e dignidade. Algumas pessoas deixavam flores ao lado da cadeira, outras deixavam bilhetes com mensagens de apoio e solidariedade. Tinha se tornado um memorial vivo, um lembrete de que a dor pode ser transformada em força, que a violência pode ser vencida pela justiça. Dona Teresa, a amiga que tinha reconectado com Dona Neuza e trazido sua filha Patrícia para o caso, também se tornou parte ativa do espaço comunitário. Ela ajudava a organizar as reuniões, a fazer o café, a receber as mulheres que chegavam. Dizia que aquilo dava sentido aos seus dias, que se sentia útil e necessária. As duas amigas que tinham se reencontrado em um momento de crise, agora trabalhavam lado a lado na construção de algo bonito e transformador. Um dia, Dona Neuza recebeu um convite especial. Uma universidade local queria que ela desse uma palestra para estudantes de Direito e Serviço Social sobre sua experiência com o sistema de justiça e sobre o trabalho comunitário que estava desenvolvendo. Ela ficou nervosa com a ideia. Nunca tinha falado para um público tão grande e acadêmico, mas Patrícia a encorajou e ela aceitou. No dia da palestra, o auditório estava lotado. Estudantes, professores, profissionais da área, todos queriam ouvir a história daquela mulher simples que tinha se tornado símbolo de resistência. Dona Neuza subiu ao palco com as pernas trêmulas, mas quando começou a falar, sua voz foi ganhando firmeza. Contou tudo mais uma vez, desde o princípio, não poupando detalhes dolorosos, mas também celebrando as vitórias e os aprendizados. Falou sobre a importância de advogados comprometidos com a justiça social, como Patrícia. Falou sobre o papel crucial das provas,
como o vídeo de Rafael. Falou sobre a coragem necessária para denunciar, mesmo quando se tem medo. Falou sobre o poder da comunidade, sobre como ninguém vence sozinho, sobre como a solidariedade é a maior força que temos. E no final repetiu a frase que já tinha se tornado um mantra: uma mãe não é cadeira. Se tentam quebrá-la, ela se levanta. O auditório explodiu em aplausos. Muitos tinham lágrimas nos olhos. Alguns estudantes fizeram perguntas e Dona Neuza respondeu com a sabedoria de quem viveu, sofreu e aprendeu. Quando a palestra terminou, uma fila se formou de pessoas querendo cumprimentá-la, agradecê-la, tirar fotos com ela. Dona Neuza, sempre humilde, recebia cada pessoa com um sorriso e um abraço caloroso. Essa palestra foi apenas a primeira de muitas. Dona Neuza começou a ser convidada para falar em escolas, em centros comunitários, em eventos sobre direitos humanos. Sua história tinha se tornado ferramenta educativa, inspiração para mudanças, exemplo de que nunca é tarde para lutar por justiça. Ela nunca cobrava nada por essas palestras. Dizia que estava apenas fazendo sua parte, devolvendo ao mundo um pouco do apoio que tinha recebido. Com o tempo, o trabalho de Dona Neuza ganhou dimensão ainda maior. A Prefeitura de Duque de Caxias reconheceu oficialmente o espaço comunitário que ela tinha criado e ofereceu apoio estrutural. Ajudaram a reformar o espaço, a ampliar a biblioteca comunitária que tinha se formado, a instalar computadores para aulas de inclusão digital. O que tinha começado como iniciativa pessoal de uma idosa determinada tinha se transformado em projeto social, estruturado e efetivo. Laura acompanhava tudo com orgulho imenso. Sempre que alguém perguntava sobre a avó, ela contava a história com detalhes, nunca se cansando de repetir. Via na avó não apenas uma pessoa da família, mas um modelo de ser humano, alguém que tinha passado pelo pior e tinha escolhido transformar a dor em amor, a injustiça em luta, o sofrimento em solidariedade. A menina tinha decidido que, quando crescesse, queria ser advogada, como Patrícia. Queria usar o direito para defender quem precisava, para dar voz aos silenciados, para fazer justiça prevalecer. Dona Neuza se emocionava sempre que ouvia a neta falar sobre esses planos. Sabia que o legado que estava construindo ia muito além dela mesma. Ia se perpetuar em gerações futuras. Marcelo também tinha encontrado seu caminho de contribuição. Começou a participar de grupos de apoio para homens vítimas de abuso emocional, compartilhando sua experiência, ajudando outros a reconhecerem os padrões de manipulação e a buscarem ajuda. Descobriu que sua história podia ajudar outros homens a entenderem que não há vergonha em admitir fragilidade, que buscar ajuda é sinal de força, não de fraqueza, que é possível reconstruir a vida depois de anos de submissão. A transformação da família era visível para todos. Onde antes havia tensão e medo, agora havia paz e afeto. Onde antes havia silêncios pesados, agora havia conversas e risadas. Onde antes havia uma idosa empurrada para um quartinho escuro, agora havia uma matriarca respeitada, amada, celebrada. Em uma tarde especialmente bonita, com o sol dourado de fim de tarde banhando o quintal, Dona Neuza estava sentada em sua cadeira nova, aquela que os vizinhos tinham dado. Olhava para o movimento da casa, para as mulheres que entravam e saíam do espaço comunitário, para Laura ajudando a servir café, para Marcelo, conversando com um rapaz que tinha vindo buscar orientação jurídica com Patrícia. Sentiu uma paz profunda, daquelas que só vem quando a pessoa sabe que está no lugar certo, fazendo as coisas certas, rodeada pelas pessoas certas. Lembrou-se de seu Joaquim, imaginou-o olhando do céu, orgulhoso do que ela tinha conseguido fazer. Lembrou-se daquela carta que ele tinha escrito, pedindo que ela protegesse a casa, e sorriu pensando que tinha feito mais do que isso. Tinha protegido não apenas a casa de tijolos e cimento, mas tinha protegido sua dignidade, seus valores, seu legado. A cadeira quebrada continuava ali no quintal, já desgastada pelo tempo e pelo tempo, mas ainda de pé, ainda cumprindo seu papel de lembrete. Algumas crianças que vinham com suas mães para as reuniões paravam na frente dela, curiosas, e perguntavam a história.
Dona Neuza sempre contava, adaptando a narrativa para a idade de cada criança, mas sempre terminando com a mesma mensagem. Nunca aceite ser tratado com desrespeito. Sempre lute por seus direitos. Sempre acredite que pode se levantar. Não. Importa quantas vezes tentem te derrubar. A noite foi chegando devagar, pintando o céu de tons de rosa e laranja. As mulheres foram saindo do espaço comunitário, cada uma levando consigo um pouco da energia positiva que tinha encontrado ali. Dona Neuza se despediu de cada uma, abraçou, desejou boa noite, prometeu que estaria ali na próxima reunião. Quando a casa finalmente ficou quieta e apenas a família permaneceu, os três se sentaram à mesa para jantar. Dona Neuza tinha feito arroz, feijão, uma carne acebolada simples, mas saborosa. Laura pôs a mesa, Marcelo trouxe a jarra de suco. Sentaram-se, juntos como faziam todas as noites agora, e antes de começar a comer, fizeram algo que tinha se tornado ritual. Deram as mãos e cada um disse uma coisa pela qual era grato naquele dia. Laura começou. Sou grata pela vovó, por tudo que ela nos ensina todos os dias. Marcelo continuou com a voz embargada. Sou grato por ter tido coragem de recomeçar e por ter vocês duas ao meu lado. Dona Neuza fechou os olhos por um momento, sentindo o calor daquelas mãos nas suas, e então disse: Sou grata por estar viva, por estar aqui, por poder ser útil. Sou grata pelo amor que nos une e pela força que encontramos juntos. Começaram a comer, conversando sobre os pequenos acontecimentos do dia, sobre os planos para o dia seguinte, sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Era uma cena simples, cotidiana, mas carregada de significado. Era a prova de que é possível reconstruir, de que o amor vence o ódio, de que a dignidade pode ser restaurada. Depois do jantar, Laura foi para o quarto estudar, Marcelo foi assistir televisão e Dona Neuza ficou na cozinha terminando de lavar a louça. Olhou pela janela para o quintal, escuro, para a silhueta da cadeira quebrada que ainda estava ali, e pensou em tudo o que tinha vivido, em tudo o que tinha superado, em tudo o que tinha construído sobre as ruínas da dor. Pensou nas mulheres que tinha ajudado, nas vidas que tinha tocado, na diferença que tinha feito. Pensou em todas as Neuzas que existiam por aí, sofrendo em silêncio, achando que não tinham saída, acreditando que eram fracas demais para lutar, e desejou, com toda a força do seu coração, que sua história chegasse até cada uma delas, que servisse de farol na escuridão, que mostrasse que sempre, sempre vale a pena se levantar, porque uma mãe não é cadeira, e se tentam quebrá-la, ela se levanta, sempre. Os meses continuaram passando, as estações mudaram e a vida seguiu seu curso natural, mas o legado de Dona Neuza permaneceu sólido e crescente. O espaço comunitário que ela criou se tornou referência na região, sendo visitado por pesquisadores, replicado em outros bairros, inspirando projetos similares em outras cidades. Dona Neuza tinha plantado uma semente de transformação social, que agora crescia e se espalhava muito além do que ela poderia ter imaginado. Laura entrou na adolescência, mantendo seu ativismo. Criou um canal nas redes sociais onde falava sobre direitos humanos, respeito aos idosos, combate à violência doméstica. Tinha milhares de seguidores, jovens como ela, que se inspiravam em sua coragem e em sua clareza. A menina que um dia viu a avó ser agredida e não pôde fazer nada agora usava sua voz para que outras avós não passassem pelo mesmo. Marcelo conheceu uma mulher gentil, uma professora do bairro que também frequentava o espaço comunitário. Começaram a namorar devagar, com cuidado, ele ainda aprendendo a confiar de novo, ela respeitando seu tempo. Dona Neuza aprovava, via, nos olhos daquela mulher a bondade verdadeira, tão diferente da falsidade que Silvana carregava. Talvez, com o tempo, Marcelo construísse uma nova família, baseada em respeito e amor genuínos. E Dona Neuza? Ela continuou sendo quem sempre foi. Uma mulher simples, humilde, de coração enorme e espírito inquebrável. Acordava cedo todos os dias, fazia suas orações, cuidava da casa, recebia as mulheres da comunidade, dava suas palestras, vivia sua vida com plenitude e propósito. Nunca se vangloriou da fama que tinha conquistado.
Nunca se achou especial por ter virado notícia. Via tudo aquilo como consequência natural de ter lutado pelo que era certo, nada mais. Às vezes, em noites silenciosas, sentava-se na cadeira nova e conversava com seu Joaquim como se ele ainda estivesse ali. Contava sobre o dia, sobre as vitórias pequenas e grandes, sobre os desafios que ainda enfrentava. E sentia, de alguma forma inexplicável, que ele a ouvia, que estava orgulhoso, que aprovava cada passo que ela tinha dado. A casa que eles construíram juntos, tijolo por tijolo, suor por suor, agora era mais do que uma casa. Era um símbolo de resistência, um espaço de cura, um lar para quem precisava de acolhimento. As paredes que tinham testemunhado tanta dor agora testemunhavam transformação. O quintal que tinha sido palco de humilhação, agora era palco de celebração. Onde houve silêncio, agora havia voz. Onde houve opressão, agora havia liberdade. E tudo isso porque uma idosa de 73 anos, depois de ser derrubada da forma mais cruel, escolheu se levantar, escolheu lutar, escolheu não aceitar a injustiça como destino inevitável, escolheu transformar sua dor em propósito, sua cicatriz em mensagem, sua história em esperança para outras. Dona Neuza provou que idade não é sinônimo de fragilidade, que humildade não é sinônimo de fraqueza, que silêncio não precisa ser eterno. Provou que é possível sim começar de novo, mesmo quando tudo parece perdido. Provou que a dignidade humana é indestrutível, que pode ser ferida, violada, pisoteada, mas nunca completamente destruída, porque sempre, sempre, ela pode se levantar novamente. A cadeira quebrada no quintal continuava ali, testemunha silenciosa de tudo o que tinha acontecido. Não era mais apenas um pedaço de plástico rachado. Era um monumento à superação, um lembrete de que aquilo que tentaram usar para destruir tinha se tornado símbolo de força. As rachaduras na cadeira eram como as cicatrizes na alma de Dona Neuza. Marcas, dolorosas, sim, mas também provas de sobrevivência, testemunhos de batalhas vencidas. E assim a vida continuou na casa de Dona Neuza, em Duque de Caxias. Uma vida cheia de significado, de propósito, de amor. Uma vida que inspirava, que transformava, que provava que nunca é tarde para a justiça, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para se levantar. Porque uma mãe não é cadeira. E se tentam quebrá-la, ela se levanta. Sempre, sempre se levanta. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Neuza, Laura e Marcelo tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de luta, superação e dignidade restaurada, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Foi a coragem de Dona Neuza em se levantar? A carta emocionante de Laura? A transformação de Marcelo? Ou talvez a criação daquele espaço comunitário que mudou tantas vidas? Todos os dias trazemos histórias intensas e verdadeiras como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que é possível vencer mesmo quando tudo parece perdido, que inspiram cada um de nós a ser melhor, a lutar pelo que é, certo? A nunca aceitar a injustiça como destino. Sua participação é fundamental para continuarmos levando essas histórias adiante. Compartilhe com quem você ama, comente suas reflexões, faça parte dessa comunidade que acredita no poder transformador das narrativas humanas. Te esperamos no próximo episódio, com uma nova história que vai mexer com suas emoções e fazer você acreditar ainda mais na força do ser humano. Até lá, lembre-se, você também pode se levantar, não importa quantas vezes tentem te derrubar. Um forte abraço e até a próxima.